Olá, tudo bom? Hoje eu vou te falar por que eu consumo todos os dias 2 colheres de chia na minha alimentação. A chia pode ajudar mais o seu metabolismo, o controle do peso, saciedade, intestino, do que alguns suplementos que são até bem mais caros. Eu vou te falar qual é o horário que eu consumo e os benefícios que ele pode trazer para você. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero perguntar: você tem hábito de comer chia? Você conhece a chia? Você consome ela mais esporadicamente assim? Ou faz parte da sua alimentação, como faz a minha também? Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, eu queria te pedir a curtida no vídeo, porque afinal de contas, essa é a sua forma de me ajudar também. E isso mostra para o YouTube que você apoia o canal e confia no meu conteúdo. Quando a gente olha para a chia, é uma das sementes mais incríveis que existem na natureza. A primeira coisa que eu amo na chia é o fato dela não ter um sabor pronunciado. Diferente de outras sementes que têm um sabor mais forte, a chia tem um sabor de nada, que eu gosto de falar. Ela é muito, muito neutra. Então, o bom da chia, por isso que eu comecei a acrescentá-la diariamente na minha alimentação, é porque de fato ela não muda o paladar das receitas, sejam doces, sejam salgadas, ela não vai interferir nessa parte do sabor, da palatabilidade, e isso eu já acho que é um super benefício. Mas claro que os benefícios que eu busco na chia não estão relacionados a ela não ter sabor, né? Isso é só um benefício extra para mim. A grande questão é que a chia é um alimento que naturalmente tem uma composição muito interessante. Quando a gente observa a chia é uma semente que tem uma enorme quantidade de fibras e essas fibras da chia são fibras solúveis. Então elas são hidratáveis muito rapidamente. E isso você percebe muito fácil, porque quando você pega uma colher molhada, assim, úmida, e bota dentro de um pote de chia, fica toda grudada, porque ela vai chupando aquela água, mesmo que seja uma quantidade muito pequena. Então, quando a gente de fato hidrata a chia, seja numa bebida, num alimento, antes de ingerir, ou quando é hidratada, né, no próprio estômago, lá, com os líquidos que você consome logo depois, ela acaba absorvendo muito líquido relacionado ao peso dela. Ela tem uma grande capacidade de absorver líquido e forma o que a gente chama de mucilagem, porque é uma fibra extremamente solúvel. Ela forma realmente uma mucilagenzinha, quase como se fosse um gel. Ela gelifica. E quando ela gelifica, ela pode trazer vários benefícios interessantes para o nosso organismo. Primeiro, o super benefício de você hidratar a chia antes de consumir, né? Que foi o que eu te falei antes, que você pode fazer. Uma das opções de consumo da chia não é necessariamente obrigatório, mas o benefício de você hidratar a chia é que, de fato, como ela vai expandir em volume e absorver muito líquido, ela vai ocupar bastante espaço no seu estômago. Então, se você está em processo de emagrecimento, se você é uma pessoa que normalmente sente muita fome, consumir a chia antes das refeições vai te ajudar a comer menos naquela refeição, porque seu estômago já recebeu ali um grande volume de alimento com uma menor densidade calórica. Então, isso acaba sendo um benefício muito interessante. Essa chia hidratada, essa fibra da chia, né, essa fibra solúvel da chia, por fazer esse gel, também faz com que o trânsito intestinal seja mais lento. E por que isso ajuda a gente também? Ajuda nessa questão da saciedade, porque vai demorar mais para o alimento sair do estômago, e também ajuda no controle do açúcar do sangue, porque como o alimento, não só a chia, né, mas o que você comeu com a chia naquele momento, vai acabar ficando mais tempo ali, porque tudo está o bolo alimentar, vai passar mais lentamente do estômago para o intestino e do intestino para a corrente sanguínea, ou seja, a chia vai evitar picos de glicose. Quando a gente evita picos de glicose, a gente controla mais a inflamação, previne o aumento da insulina, então ajuda a nossa saúde como um todo. Ainda falando do trato digestivo, a chia é fantástica porque ela, por ter uma grande quantidade de fibra que foi hidratada, facilita muito o bolo fecal, facilita muito a hidratar o bolo fecal, a fazer as fezes ficarem mais inchadas mesmo no nosso intestino e mandarem um sinal maior para o nosso cérebro. Quando a gente consegue aumentar o volume fecal, a gente consegue mandar um sinal para o cérebro para estimular mais a peristalse, que é o movimento intestinal. Ela também, por conter gordura boa e água, né, por ter sido hidratada durante o processo de digestão,
ela ajuda a excretar mais facilmente as fezes e previne constipação, previne hemorroida, previne prisão de ventre, gases, distensão, porque ela ajuda o intestino a ficar sempre num bom ritmo de funcionamento. Outro ponto que eu adoro da chia é a questão do perfil de gorduras da chia. A chia é uma semente que contém os precursores do ômega 3, então ela é uma semente que pode ajudar muito nessa questão da umectação das fezes, por ter gordura boa. A chia também ajuda no nosso coração, ajuda na saúde do cérebro, ajuda a diminuir a inflamação, por conta desse perfil de gordura anti-inflamatório, precursor do ômega 3 que ela tem. Então a gente sempre fala de conseguir acrescentar na nossa alimentação mais gordura saudável, né? E a chia é uma excelente opção para a gente acrescentar no dia a dia. Outro benefício da chia está relacionado com a saúde cardiovascular por conta, primeiro, das fibras que ela tem. Como essas fibras são fibras solúveis, elas podem ajudar a aumentar a excreção de colesterol através das fezes, normalizando mais os níveis de gorduras do sangue, né, fazendo com que você tenha uma menor quantidade do LDL, que é o colesterol ruim, e diminuir a absorção do colesterol lá no intestino. Além disso, como eu te falei, tem a gordura saudável que atua como protetor cardiovascular, então é outro benefício super interessante. Aí talvez vocês se perguntam, poxa, Patrícia, mas por que você escolheu consumir 2 colheres de sopa de chia ao longo do dia, né? Não é uma quantidade exagerada? Não é, até porque quando você observa as necessidades de fibra que a gente deve consumir ao longo do dia, que são de 25 a 30 gramas por dia, pouquíssimas pessoas conseguem consumir isso só com uma xícara de alface no almoço ou 2 frutas por dia. Então a tendência é que as pessoas consumam menos verduras, legumes e frutas, o que não deveriam. Então a chia pode ajudar, entre aspas, como se fosse um suplemento de fibras também. Normalmente eu gosto de fazer assim, essa é a minha opção pessoal, você depois me conta que funciona para você. Eu gosto de preparar sempre um potinho daquele meu de café da manhã. Eu tenho muitas receitas aqui no canal, né, em que a gente pode hidratar iogurte, kefir, leite de coco, leite de amêndoa, qualquer líquido saudável, leite de vaca mesmo, com uma colher de chia. E a gente pode botar cacau, pode botar canela, ou pode botar uma outra fruta amassada, o que você gostar. Normalmente eu deixo pronto de véspera, já deixo lá na geladeira, que aí de manhã é só comer. Não tem desculpa, já tá pronto, e é uma coisa que funciona bem na minha manhã, que é um momento, né, que a gente não tem muito tempo pra perder. Eu pelo menos não tenho. E outro horário que eu gosto de consumir a chia é no jantar, porque aí eu posso polvilhar por cima da salada, que eu acho que fica super gostoso, ou misturar com os legumes cozidos, fica com aquele crack-crack, assim, eu gosto muito dessa diferença de texturas, de consistências, e muitas pessoas falam pra mim: "Ah, Patrícia, eu gosto da salada com crack-crack e batata palha, sinto falta disso". Opta por consumir a chia, assim, que você vai ver que vai dar aquele crocantezinho que você busca às vezes, né, obviamente de uma forma muito menos calórica e muito mais saudável. Outras coisas que funcionam bem no meu café da manhã também são os sucos e vitaminas, que também é muito rápido, às vezes eu boto a chia lá, uma colher dela ou na vitamina ou no suco, né, pra bater tudo junto, também funciona super bem. E às vezes de jantar, eu não gosto muito de jantar comida de prato, eu prefiro fazer, por exemplo, uma omelete ou fazer uma crepioca, uma tapioca, e aí eu coloco a chia junto com o ovo e a tapioca, e coloco o recheio que eu quero, ou faço omelete, se eu quiser diminuir o carboidrato, boto a chia ali com mais uns vegetais, mais um atum, um franguinho, alguma coisa assim. Funciona super bem também. Quero fazer um alerta para você, porque quando a gente começa a consumir mais fibra, tem que ser sempre gradualmente. Se você nunca consumiu chia no seu dia a dia, você não vai começar com 2 colheres de sopa, né, porque é uma questão de adaptação do seu intestino. Então, normalmente, a gente começa com uma colher de chá, depois de alguns dias a gente passa para 2 colheres de chá, depois de alguns dias a gente aumenta para uma colher de sopa, depois de alguns dias a gente aumenta para 2 colheres de sopa, e vai vendo como o corpo funciona. Cada corpo é um corpo, não tem receita de bolo. Qualquer dúvida, você tem que conversar com o seu nutricionista, seu médico da sua cidade, até mesmo para avaliar o restante da sua alimentação. Estou falando o que eu faço aqui na minha. Outro ponto muito importante de alerta para fazer para você é com relação à água, porque a chia é uma fonte muito grande de fibra solúvel, mas o nome já diz, é solúvel o quê? Em água, em líquidos. Então, para ela ter esse papel todo interessante dela, para ela cumprir a função dela da melhor forma possível, você precisa tratar essa fibra. Então, quando a gente aumenta o aporte de fibra, a gente tem que necessariamente aumentar o aporte de líquido, preferencialmente a água, né, que é o líquido que a gente mais deveria consumir. Então, claro que naquele momento em que eu consumo a fibra, normalmente eu já consumo um copo de água extra, né, para garantir que ela vai estar bem hidratada, mas bastante água, pelo menos 2 litros de água ou mais ao longo do dia, dependendo de onde você mora. Sua muito, faz muito exercício, né, tem que levar tudo isso em consideração.
Mas aumentar o aporte de líquidos é super importante para você garantir que ela vai cumprir esse papel dela e não entupir seu intestino. Porque a gente sabe que as pessoas que consomem muita fibra e não hidratam podem ter o efeito contrário, né? Pensa numa esponja de lavar louça, né? Se ela tá seca, ela tá dura. Se ela tá hidratada, ela tá molinha. Então, lembra da chia, das fibras em geral dessa forma. Outra questão interessante é que se você não gosta de chia, não acha na sua cidade e prefere a linhaça, pode ser um bom substituto e aí normalmente a gente utiliza a linhaça mais batida para facilitar justamente essa absorção do líquido, a hidratação da linhaça, que ela tem a casca mais durinha. Me conta aqui embaixo, então, se você utiliza ou não a chia, outra fibra, outro tipo de semente, quanto você utiliza, como isso entra na sua rotina, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente também. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!